Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral, pela graça de Deus, estamos novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre e culto pastor Roberto Monteiro de Castro, e que tem como título, abro aspas, Dever do servo, ordem dada, ordem cumprida, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a parábola do dever dos servos na perspectiva paradoxal da palavra inútil. Também perceber que somos inúteis no merecimento, contudo úteis no trabalho e no exercício da fé cristã. E por fim, praticar. Toda a nossa utilidade para com Deus, seu reino, sua obra, passa pela revelação da graça de Deus no Evangelho da Salvação. Vamos trabalhar? E nós começamos com a leitura do texto áureo, que é o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Encontramos esta expressão na primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Corinto, capítulo 15, verso 58. Alguns textos bíblicos inspirativos. Iniciamos com o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10, que leio, abro aspas. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se para comer. Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Vamos agora dar um pulo. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Abro aspas. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio.
Vamos a um novo texto. Destarte, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Abro aspas. Mas dás graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Esta lição tem uma introdução curiosa. E eu começo lendo. A expressão ordem dada, ordem cumprida, nos remete, em primeira instância, à vida militar. Mas tem seu valor em todas as esferas profissionais onde exista uma hierarquia de função. Tempos atrás foi usada por um ex-ministro da Saúde, referindo-se ao presidente da República, demonstrando submissão e respeito entre comandante e comandado. Contudo, as nomenclaturas de função têm mudado significativamente nos últimos tempos. Os empregados não são servos, são cooperadores ou colaboradores. Também a relação entre líder e liderados vem mudando de foco, onde a valorização do ser humano na sua função profissional passa por uma ideia de equipe, de divisão de tarefas, de treinamento e valorização dos funcionários e colaboradores. No meio cristão, especialmente nas igrejas, há-se um respeito às lideranças constituídas, mas também uma valorização por cada membro, que num esforço do trabalho voluntário, dedica-se a Deus com seus dons e talentos, conforme registrado em Romanos capítulo 12, verso 6, que leio. Abro aspas. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Fecho aspas. Nesta lição vamos estudar sobre o paradoxo utilidade versus inutilidade na parábola do dever dos servos. Vamos ao tópico número 1, que trata sobre o dever dos servos. O contexto da parábola remete-nos aos tempos antigos, onde existia a figura do escravo, dos servos e dos senhores, que nos dias de hoje chamamos de patrão. Nesses dias, agosto de 2024, faleceu o apresentador e empresário Silvio Santos, Cenoura Bravanel. Seus muitos funcionários, inclusive artistas, que trabalhavam em seu programa de auditório, mencionavam por vezes a palavra patrão, referindo-se a ele, um homem respeitado, quase reverenciado, que tratava com respeito seus funcionários, colaboradores. Ele ajudou muita gente. Foi verdadeiramente um homem generoso, conforme testemunho de vários artistas. Em uma das suas frases mais famosas, Silvio Santos disse que seu sucesso veio de 10% de inspiração e 90%
de transpiração, ou seja, um homem dado ao trabalho, um exemplo de vida a ser observado. O cristianismo nos traz o princípio de servirmos uns aos outros, conforme registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aprendemos isso com o nosso amado Senhor Jesus. Conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mas fica a pergunta: por que somos inúteis na aplicação da parábola? No mundo empresarial e corporativo, a ideia de que somos úteis e temos valor se difunde no desejo de motivar o colaborador a crescer na missão que lhe foi confiada em sua realidade profissional. Contudo, as responsabilidades, obrigações, desafios nos impulsionam a levar a sério nosso trabalho e o respeito aos nossos líderes. A ideia de servo inútil segue a lógica da expressão: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, tudo o que fazemos para Deus tem que visar a glória do Senhor e não o reconhecimento humano de nosso trabalho. Leio o breve comentário do escritor Blomberg, retirado do seu livro Interpretando as Parábolas, página 383. Abro aspas. Jesus está ressaltando a necessidade de os discípulos renunciarem a qualquer reivindicação que possam fazer da graça de Deus. A parábola não nega que Deus recompensará seu povo. Essa ideia é apresentada em outras passagens, como no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38, mas enfatiza que o relacionamento de alguém com Deus não é uma questão de obter ou merecer, muito menos de barganhar, mas inteiramente da graça. Aplicação para reflexão. Estamos cientes da nossa missão de servir sem buscar a glória humana? Vamos para o tópico número 2, que trata sobre o trabalho na obra de Deus. O pastor Luiz Pedroso, da Igreja Batista Filadélfia, localizada no Jardim das Américas, em Curitiba, diz o autor da lição: trabalhou 35 anos no mundo corporativo, aposentando-se aos 53 anos na função de gerente de uma agência numa instituição financeira. Durante esse tempo de atividade profissional, serviu a igreja como músico, professor, pregador, como diácono e depois presbítero. Agora já dedicou 16 anos de sua vida no ministério pastoral de tempo integral. Na verdade, após sua conversão, dedicou toda a sua vida ao serviço cristão, no envolvimento com o reino de Deus e a igreja local. É isso que Deus espera dos seus servos. Paulo, que enquanto se chamava Saulo, foi perseguidor da igreja. Depois de se converter ao Senhor Jesus e receber a chamada divina para o ministério, para ser apóstolo entre os gentios, ele foi perseguido e odiado por muitos. Escrevendo sua epístola aos Coríntios, afirma, abro aspas,
pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Encontramos esse texto tão bonito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Contudo, ele tinha plena consciência de todo o esforço que empreendia no trabalho do Senhor, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que leio, abro aspas. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Fecho aspas. No paradoxo do lema de nossa lição, o inútil Saulo deu lugar ao trabalhador no reino. Paulo, que afirmou com convicção que a graça de Deus revelada a ele não foi inútil, assim como seu trabalho na obra do Senhor. Quando nos colocamos nas mãos de Deus para servi-lo através do Evangelho da salvação com humildade e sinceridade, podemos ter a certeza de que nossa vida tem valor para o Senhor. Ele é fiel para nos ajudar e recompensar por toda a nossa dedicação. Uma aplicação para a reflexão. Você está envolvido na obra do Senhor? Qual é seu envolvimento no reino e na igreja local? Vamos ao terceiro tópico, que diz: vale a pena servir ao Senhor. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, alistamos uma relação de heróis da fé. Homens e mulheres que serviram a Deus, mantiveram um santo testemunho, enfrentaram muitas lutas e dificuldades, mas partiram salvos e vivendo a experiência de andar com Deus pela fé. Nesses dias, diz o autor desta lição, em 3 de setembro de 1924, fez aniversário o jovem pastor Isaac Pereira de Deus. Ele mora e trabalha na cidade de Paranaguá, nesse estado. Filho do saudoso pastor Adir de Deus e do saudoso tio Darcy, de servos dedicados na obra do Senhor neste estado do Paraná, que deixaram importante testemunho. Isaac é a prova viva de que o trabalho do Pai não foi em vão. Em nossa denominação, muitos filhos de pastores foram chamados ao santo ministério da palavra. Vejamos alguns exemplos. Pastor José Lima, Sérgio Lima, Pastor Darcy Correio, Eliezer Correia, João Batista de Lima, Eliseu Lima e tantos outros. Também me alegro, diz o autor da lição, com meu filho Roberto Filho, que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia sistemática e serve a Deus na FABAPAR, que é a Faculdade Teológica Batista do Paraná.
Ao Senhor toda a glória por todos que ouvem a voz de Deus para servi-lo no reino, na igreja local e no âmbito denominacional. O apóstolo Paulo sempre incentivou as igrejas e aos obreiros a se dedicarem ao serviço do Senhor. Vejamos um exemplo. Timóteo, conforme registrado na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Abro aspas. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Da mesma forma, afirma a Igreja de Corinto, o que encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que leio. Abro aspas. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Aplicação para a reflexão. Você pode afirmar que tem colocado sua vida ao serviço do Senhor? Conclusão. Estando nas mãos de Deus, vamos nos tornar servos úteis para a sua obra. Precisamos nos envolver no reino de Deus, na pregação, no ensino, na solidariedade, na adoração, no canto e música. Quantas oportunidades! Também na oração. Um santo serviço de intercessão que abençoa a comunidade e glorifica a Deus. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.